Buenas, pessoal. Não é novidade que a gente está vivendo um tempo de polarização muito grande na política, mas em praticamente tudo na nossa vida. O que acontece é que tem só dois tipos de histórias sendo contadas. Tem uma história daqui e uma história dali. Tá faltando gente para contar história. Pelo amor de Deus, será que são só duas histórias que existem no Brasil? Será que são só duas histórias que existem no mundo? Será que nesse meio termo não existe aqui um monte de narrativas para serem contadas? E será que não é tu que vai contar essa narrativa? Será que entre o preto e o branco não existe um monte de tonalidade? Será que o discurso da direita não está certo em um ponto, da esquerda não está certo em outro? Será que o teu time e o outro time não tem convergência em algum ponto? Tá faltando quem olhe para essas coisas e conte pra gente essas histórias. Tá faltando que tu, como criador, conte o teu ponto de vista. Não tô dizendo para te necessariamente falar sobre política. Eu tô dizendo que tu, como criador, precisa contar as suas histórias. Se vocês perceberem, a gente está carente disso. No momento de polarização, é o momento em que mais a gente precisa entender as histórias de uma maneira nova. É o momento onde alguém precisa nos apresentar um outro ponto de vista. E aí eu vou pegar uma figura histórica, religiosa, divina, seja lá o que for, que é Jesus. Olha só, guardadas as devidas proporções religiosas, eu não vou falar aqui da parte divina de Jesus, eu não vou falar de religião, eu vou falar da história política da situação. Naquela época, antes mesmo de Jesus nascer, e quando ele estava crescendo, virando adolescente, virando adulto, existia uma crença muito forte entre o povo judeu que existia um Salvador que ia libertar os judeus dos romanos. Então, se tinha duas histórias, era muito polarizado. Era, de um lado, o povo judeu pensando na libertação, do outro lado, os romanos pensando em domesticar os judeus. A coisa era aqui ou era ali. Era tão polarizado quanto nessa época. E acontece que Jesus veio contando outra narrativa. A frase que foi incrível e que mostra esse ponto de vista é quando Jesus pega a moeda romana e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando ele faz isso, muito mais do que uma analogia religiosa, o que eu não estou desmerecendo, mas estou trazendo para o lado histórico, ele basicamente está contando para a gente outra história. Ele está contando um ponto que existe ali de outra visão da mesma coisa. Enquanto os romanos achavam que o judeu tinha que pagar imposto, enquanto o judeu não queria pagar imposto, Jesus contou pra gente outra narrativa completamente diferente. Ele mostrou um ponto de vista dele e único. Vocês lembram da história da mulher que tinha traído o marido e estava prestes a ser apedrejada? Perguntaram para Jesus se eles deviam apedrejar ou não ela. Existiam dois caminhos. Se por acaso ele dissesse que deve apedrejar, ele estava cumprindo a lei. Mas todo o discurso de amor dele não fazia sentido. Se ele dissesse que não deveria apedrejar, ele estava quebrando a lei. Pessoal, Jesus chegou ali nesse ponto com outra narrativa. Ele veio pra gente contar uma outra história e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Longe de contar uma história religiosa e tentar catequizar vocês, não é essa a intenção disso. Eu quero mostrar esse lado contador de história de Jesus. Ele quebrava as narrativas. No momento em que se esperava uma história ou outra, ele veio com outro caminho, que não é nem o caminho do meio, é um caminho dele, é um outro ponto de vista. Então o que eu digo para vocês é, independente se tu for católico, se tu for evangélico, se tu for espírita, se tu for umbandista, a religião que tu for, pessoal, conta histórias. Histórias políticas, histórias econômicas, histórias religiosas, na natureza que tu quiser contar, até histórias do cotidiano, mas tenta enxergar um outro ponto de vista. Não existe só dois caminhos, existe uma imensidão. E sabe o que eu quero saber? Qual é a tua história? Qual é o teu ponto de vista? Qual é o teu jeito de enxergar o mundo? E o mundo tá precisando disso. Conta histórias que vai ser legal pra caramba. E aproveitando esse vídeo, eu quero falar um pouquinho de uma nova iniciativa que a gente está tendo. A gente era uma escola e a gente cada vez está deixando de ser uma escola e virando gerador de conteúdo. Isso não significa que a gente vai parar de dar aula, a gente vai continuar dando aula, mas o nosso foco é gerar conteúdo, inclusive em sala de aula. Então a gente está com uma série de projetos e esse ano todo a gente está em reconstrução, vocês devem estar acompanhando por aqui. E a gente acabou de lançar um portal, universoexpandido.online. Ali a gente tem um monte de conteúdo, desde vídeos até textos, podcasts e um monte de coisa que a gente vai enchendo ali. A ideia é ter conteúdo sobre criatividade, conteúdo sobre criação, comigo falando, com o René falando, com a Danusa falando e com uma galera que vocês vão vir conhecer por aqui. Então a ideia desse portal é que tenha muita coisa dessa área. Acompanhem lá, acessem e digam pra gente o que vocês acharam. Deem dicas se tá bom, se não tá, o que podia ter de conteúdo. Acessa lá, universoexpandido.online. Beleza, pessoal? Até mais!